Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o Léo Rufo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Quero deixar bem claro que o canal não tem intenção de criar fama, nem de gerar dinheiro de forma alguma. A intenção do canal é simplesmente poder ajudar e pra gente poder trocar uma ideia sobre assuntos que eu fico pensando e que eu vivo no meu cotidiano. Eu trabalho com gestão de pessoas, mais ligada à área de vendas, mas o canal não é para ser focado em vendas e sim na gestão de pessoas e relações pessoais. De alguma forma, se esse canal puder te ajudar a melhorar suas relações pessoais se você for um líder ou se você simplesmente for uma pessoa que trabalha diretamente ligado com outras pessoas, eu espero que esse canal possa te ajudar. Tudo que eu falar aqui é o meu ponto de vista, é o que eu penso e é da forma com que eu faço. Não significa que seja a coisa certa ou que seja a melhor opção. Hoje a gente vai começar o primeiro vídeo do canal falando sobre a crítica. É interessante porque eu me peguei pensando sobre a crítica no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O livro já no primeiro capítulo fala sobre isso e fala sobre como a gente não deve criticar. E foi para mim digamos assim, um quebra-cabeça dentro da minha mente, porque eu, como gestor de equipe e como líder de pessoas, preciso de alguma certa forma criticar, preciso fazer alguns julgamentos, até para poder melhorar o trabalho da pessoa e para o rendimento da equipe ser melhor. Então eu procurei, e o livro é bem claro quando diz que você não deve fazer críticas. Só que isso para mim foi um pouco difícil, de uma certa forma, porque em alguns tipos de processos a gente precisa melhorar, precisa aperfeiçoar, precisa treinar, e a crítica ela faz parte dessa formação, ela faz parte do julgamento. O melhor resumo que eu tenho da crítica, ela é uma análise avaliativa negativa, mas não significa que todo julgamento, toda crítica seja ruim. Para poder exemplificar, imagina que a crítica é uma caixa de ferramenta, tá? E você precisa colocar um prego na parede. Você tem uma chave de fenda, você tem a chave Phillips, você tem um martelo e você tem um alicate. O que você vai pegar para poder bater o prego na parede? É óbvio que é um martelo, é a ferramenta correta, é a forma correta de poder fazer. Então, a crítica, dentro dessa caixa de ferramentas que é a crítica, você tem várias formas de fazer. Você pode pegar a chave de fenda e começar a bater o prego na parede com a chave de fenda, mas você vai estragar a chave, o prego e a parede. Ou seja, é um esforço que vai sair com todo mundo ferido e não vai resolver o seu problema. Agora, se você pegar a ferramenta correta, a forma correta de fazer, que é o martelo, vai dar certo. Então entenda que abolir a crítica talvez não é a melhor opção, mas saber fazer a crítica, aí sim, aí vale. A crítica ela é positiva, a gente pode criticar, quando eu devo criticar. Eu vou dividir em duas partes, tá? Na vida pessoal e na sua vida profissional. Na vida pessoal, eu evito criticar 99% das vezes. Eu sempre me pego pensando uma, duas, três, até quatro, cinco vezes antes de fazer o meu julgamento. Porque normalmente quem recebe a crítica, a primeira coisa da pessoa que é criticada é se justificar. A pessoa, de alguma forma, ela já vai tentar se defender, ela já vai tentar colocar o ponto de vista dela e já vai explicar o porquê que ela fez aquilo daquela forma. E então, assim, para evitar desgastes e qualquer tipo de ressentimento, na minha vida pessoal, eu não procuro criticar e eu sempre, óbvio, em alguns momentos eu me pego criticando. Eu sou de carne e osso, mas eu procuro sempre, de alguma forma, tentar me policiar mesmo para que eu não faça isso. Quando a gente fala de lado profissional, alguns processos, alguns procedimentos, algumas tarefas, elas têm que ser executadas de tal maneira, ou você talvez tenha uma experiência melhor que a outra pessoa para realizar tal ação. Às vezes faz parte do seu cargo, faz parte da sua função fazer isso. E como então eu faço para poder lidar com a crítica? Durante o meu dia a dia, na hora que eu estou dando treinamento, na hora que eu preciso dar um feedback, na hora que eu preciso melhorar um relatório, ou quando talvez a gente precisa melhorar, no meu caso, a abordagem de vendas. Como é que eu faço para poder dar esse feedback? Como é que eu faço para poder fazer esse julgamento em cima do trabalho ou da tarefa que aquela pessoa está realizando? Então eu faço isso em três passos, tá?
O primeiro passo é sempre gerar empatia. Então, toda vez que eu enxergo alguma atitude, que eu vejo alguma tarefa, a primeira coisa, eu gero empatia. Eu tento entender o porquê aquela pessoa realizou aquela tarefa ou aquela ação daquela maneira. Eu acho que é o primeiro passo de quando qualquer pessoa for fazer um julgamento perante alguma ação, alguma atitude, é gerar empatia. Porque a partir do momento que você começa a gerar empatia, você começa a entender realmente o porquê aquela pessoa fez aquilo daquela maneira. Porque na sua cabeça você pode estar dando um super feedback para ela, pode estar dando uma super dica, fazendo uma mega crítica construtiva na sua cabeça para ela. Mas às vezes na cabeça da outra pessoa, ela está errando em outro passo, ela está fazendo errado de outra maneira, ou porque ela não entendeu a tarefa, ou porque não ficou claro aquilo que deveria ser feito. Então, o primeiro passo é gerar empatia e entender o porquê aquela pessoa realizou aquela ação daquela maneira. Que todo o nosso julgamento, que tudo que a gente faz de crítica, toda análise avaliativa que a gente faz, é baseado nos nossos valores, no que a gente acha de certo e errado. Então, o que é certo para mim é certo para você. Por isso que eu não concordo com crítica construtiva e crítica destrutiva. Porque o que pode ser construtivo para mim pode ser destrutivo para você, e o que pode ser destrutivo para você pode ser construtivo para mim. É muito importante a gente entender isso, tá? O segundo passo é elogiar. Eu sempre procuro alguma coisa, alguma parte, alguma atitude naquilo que ela fez, naquela tarefa que ela realizou, naquela atitude que ela teve, que foi boa. Alguma coisa em cima daquilo que ela fez foi de alguma forma benéfica. Então eu sempre procuro elogiar algum ponto, nem que seja a atitude da pessoa de querer fazer, a atitude da pessoa de pegar, ir lá, ir atrás e realizar. Por mais que tenha saído errado, ou por mais que talvez o relatório, a tarefa não tenha saído da maneira com que precise, eu procuro primeiro gerar empatia e, em segundo ponto, elogiar ou a atitude, ou a tarefa, ou elogiar o que foi bom, ressaltar aquilo que foi positivo. E num terceiro passo, eu dou meu feedback. Aí sim eu coloco o meu ponto de vista. E sempre com as palavras certas. Nunca, jamais eu, em hipótese alguma, posso ferir os valores pessoais daquela pessoa. Chamar ela de burro, chamar ela de ignorante, de retardado, enfim, eu sempre tenho que usar as palavras corretas. E é sempre importante para fazer esse processo de 3 passos de gerar empatia, elogiar e aí sim dar o feedback, fazer a crítica, é sempre importante você achar o momento certo onde a pessoa está aberta a receber aquilo, porque no momento que está todo mundo de cabeça quente, no momento que os nervos e as emoções estão à flor da pele, não adianta você falar nada, porque tudo que você falar, a pessoa vai entender como cinismo ou como literalmente uma crítica muito forte àquilo que ela está fazendo. Então a gente precisa saber a hora certa de falar. Então precisa ser no momento certo, com as palavras certas e também no local adequado, ok? Então, galera, essa é a minha dica para vocês que de alguma forma tem que criticar e que geram feedbacks para sua equipe ou até mesmo para o seu colega de trabalho. Às vezes ele te pede, cara, o que você achou disso? Simplesmente o fato dele falar para você o que você achou disso, de alguma forma você vai ter que dar uma crítica para ele. Você vai ter que gerar um julgamento com base naquilo que ele está te mostrando. Então, tome muito cuidado. Primeiro, gere empatia. Tenta entender, cara, mas por que você fez dessa forma? Por que você acha que dessa maneira é melhor? Deixa eu entender. Depois, elogia. Ah, entendi. Não, no seu lugar, realmente, talvez, se coloca no lugar da pessoa. No seu lugar também, eu acho que eu teria a mesma atitude. Ou, não, olhando por esse ponto que você me colocou, realmente, por esse lado, isso aqui ficou legal. Ou, se você trabalha, talvez, sei lá, um exemplo, se você é um artista gráfico, cara, eu gostei muito dessa escolha de cores, gostei muito da identidade visual que você criou. E depois que eu me coloquei no lugar da pessoa e que eu elogiei, o terceiro ponto eu coloco feedback. Porém, eu acho melhor que dessa forma aqui a gente conseguiria trazer isso, isso e isso. E sempre explicando o porquê daquilo. É muito importante que as pessoas entendam o porquê você está fazendo aquele comentário, o porquê você está gerando aquele julgamento com base naquilo que ela fez.
ok? Então, galera, fica a dica aí para vocês. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu espero que possa ter ajudado vocês. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu digo, tá? Se você não concorda, deixa aí embaixo por que você não concorda nos comentários. Se você concorda, show de bola, escreve aí então por que você concorda. Ou talvez se você concorda em um ponto, discorde em outro, escreve aí também. Eu quero que a gente interaja. Curte, se inscreve, compartilha os vídeos se você achar interessante para quem você quiser. Como eu disse desde o começo, o objetivo do canal não é gerar fama, não é gerar dinheiro, é simplesmente de alguma forma a gente trocar ideia e eu poder te ajudar de alguma maneira, ok? Espero ter ajudado e até a próxima.